Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma análise aqui do Bitcoin, Ethereum e altcoins do meu canal Bruno Cripto BR. Bom início de semana para todos. Bitcoin está iniciando a semana com um viés muito positivo na minha visão. Veja só, Bitcoin já com uma alta aí de aproximadamente 1,40% nessa semana. Depois da semana passada a gente ter tomado aquele banho de água fria proveniente do cenário macroeconômico que diminuiu as apostas e a expectativa de corte na taxa de juros a partir de março, e aí isso trouxe uma certa aversão a risco. Observem que o candle, né, da semana passada, que é esse daqui, ele deixou uma espécie de martelo invertido com pavio, né? O pavio lá em cima sinaliza o quê? Que a força compradora estava dominando, e depois os vendedores falaram: opa, daqui você não passa, e o preço começou a corrigir, e aí isso sinaliza que os vendedores assumiram o controle, porém, com um leve respiro que o Bitcoin fez antes do fechamento. Observe que mesmo assim esse candle fechou positivo, né? Então nós tivemos aí uma semana de pavio para baixo, outra semana com pavio para cima, mercado bastante volátil. Então vamos começar uma análise do zero, que eu quero ser bastante sucinto nessa análise para não tomar o tempo de vocês. Nós temos aqui dois níveis que considero importantes, tá? Duas regiões que são pontos aí para a gente ficar de olho durante a semana, e que na minha visão, enquanto o Bitcoin não romper um desses dois níveis, nós temos aí uma probabilidade dessa ser uma semana de consolidação. Até porque o cenário macroeconômico é bem tranquilo. Essa é uma semana marcada por discursos, né, de presidentes, aliás, de dirigentes do Fed, então tende a ser uma semana menos volátil para o Bitcoin, a não ser que um desses dois níveis seja rompido, né? Então, para um contexto de alta, precisamos ver o rompimento de $43.800, e para um contexto de baixa, o rompimento dos 41.700, tá bom, pessoal? E aí, com o rompimento desse nível, a gente tem suporte imediato para o Bitcoin, ó, que eu vou deixar marcado aqui para vocês com linhas amarelas, ok? Que seriam ali a região dos 40.150 até 38.600, na minha visão de menor probabilidade, mas a minha visão pode estar errada e pode mudar caso aconteça o rompimento dos 41.800 ali, que é o ponto de gatilho para uma correção mais acentuada nesse viés que eu estou trazendo, ok? E aí, quando a gente olha para o gráfico diário, observe que o Bitcoin, então, hoje está com uma leve alta aí, né? Lembrando que nós temos aquele ponto de retração de FIBO, que tem confluência com esse nível que eu marquei, dos 43.800, né? Ali próximo a 0,5. Coloquei levemente acima por conta, né, desses testes que aconteceram ali bem na reta final de janeiro. E aí o alvo imediato, pessoal, para esse rompimento vai ser o nível dos 44.700, que a gente já vinha monitorando aqui, que é a região de 0,68 da retração, e é o ponto de retração de 0,68 que vai destravar uma alta do Bitcoin ali, né? No nível que ele já atingiu ali perto dos $49.000, e vocês já sabem que o meu alvo, enquanto o Bitcoin estiver acima da média de 100 dias, é o nível de $52.000, né? Então, enquanto o Bitcoin não confirmar rompimento da média de 100 dias, qualquer correção é uma correção de curto prazo para a continuação desse movimento de alta de médio prazo, perfeito? Então, muita atenção aí, o Bitcoin tende a ficar nessa posição mais lateral aí durante a semana, a não ser que aconteçam nesses rompimentos, e aí acontecendo, você já sabe quais são os próximos objetivos, vamos acompanhando isso durante a semana. Ethereum segue trabalhando na mesma região das nossas últimas análises, não perdeu o suporte marcado em branco, não rompeu a resistência marcada com a linha vermelha, mas tende a fazer esse rompimento aí, vai tentar esse rompimento hoje. A gente pode estar vendo a Ethereum indo ali nos $2.425, ok? Então o Ethereum segue na luta também, numa consolidação, mantendo ainda a média de 9 períodos no gráfico semanal, que é muito positivo. Alvo para a Ethereum ali perto de $2.400, $2.600 na semana, especialmente se o Bitcoin conseguir romper o ponto de gatilho para o contexto de alta que eu acabei de trazer na análise, ok? Vamos olhar para algumas altcoins, pessoal, da lista 100K, né? Observem que algumas altcoins iniciaram recuperação, depois começaram a corrigir com esse banho de água fria na última semana, e aí elas deram oportunidades, mais uma vez, né? Algumas delas de comprar fracionado na correção, ok? Então, ó, veja só que a maioria dos ativos estão no contexto ainda de trabalhar na mesma região entre o primeiro e o segundo nível. O Gala se aproximou ali da terceira região, mas não testou,
ok? A CHZ, que está indo na contramão do mercado, mas chegou a testar mais uma vez ali o primeiro nível, dando oportunidade de você comprar fracionado. Storge ameaçou romper o nosso ponto de gatilho, mas não teve sucesso, então ele ainda pode retestar os níveis de compras fracionadas, né? Então, observe que as altcoins estão acompanhando essa leve recuperação do Bitcoin, e aí, enquanto o Bitcoin não rompeu o ponto de gatilho para o contexto de alta, a gente pode ver essa oportunidade de você comprar essas altcoins nas retrações, para depois pegar esse movimento explosivo a partir do rompimento de suas linhas de tendência de baixa. Então, quer dizer que essa pode ser uma semana de você plantar a semente, de você aproveitar essas oportunidades de comprar na correção. Porque se o Bitcoin romper isso daqui, pessoal, no contexto aí da semana, 43.800, essas moedas vão ter retraído até esses pontos e depois elas vão disparar e você vai querer comprar somente com uma valorização. Perfeito, então seguimos monitorando, não esquecem de deixar o seu like, comentar e compartilhar. E caso você queira análise de alguma altcoin específica, comenta nesse vídeo aqui, que eu vou trazer análise de altcoins também na atualização de hoje à noite. Vejo você lá.